Pessoal, vamos dar início então à nossa aula agora. Vamos falar do capítulo da administração pública. Para mim, uma das aulas mais importantes para vocês. É a última aula de direito administrativo, tá? Essa aula consolida tudo que a gente estudou até agora. E principalmente assuntos de agentes públicos, tá? Mas nós vamos ter aqui questões sobre responsabilidade, sobre organização, sobre improbidade, vários outros aspectos, tá? Então concentra aí, preste muita atenção comigo aí. Vamos lá. Artigo 37, vocês vão acompanhando o material, né? E vamos fazendo as devidas marcações. E preste atenção nas perguntas que eu vou fazer. A administração direta e indireta de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, 2 pontos. Vamos lá. A administração direta respeita o LIMP. Sim ou não? A administração indireta não respeita o LIMP. Errado. O poder executivo respeita o LIMP. O judiciário não respeita o LIMP. O município não respeita o LIMP. Errado. Então é executivo, legislativo, judiciário, União, Estado, Distrito Federal e município. Administração direta e indireta. Então agora eu vou melhorar. Se uma autarquia respeita o LIMP? Uma empresa pública respeita o LIMP? Sim. Certo? Com as devidas cautelas que nós vimos, né? Quem é de direito público tem prerrogativas e sujeições, quem é de direito privado somente sujeições. Que exemplo, respeitar princípios, tá? Vamos lá então. Inciso 1, importantíssimo. Já começamos aqui. Esse slide já pode meter um asterisco inteiro nele aí, tá? Primeiro inciso, cargos, empregos e funções. Vamos lá, cargos, empregos e funções. Tem diferença entre cargo, emprego e função? Já vimos na aula passada, né? Cargo pode ser efetivo ou comissionado, tem estabilidade após 3 anos de estágio probatório. Emprego eu tenho na administração indireta, né, de direito privado. Eles são regidos pela CLT, não tem estabilidade. E funções, nós vimos que eu posso ter uma função temporária ou uma função de confiança. Ou outras funções também, por exemplo, o mesário exerce uma função, tá? Mas basicamente função temporária e função de confiança. Então vamos lá, cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, vírgula. No concurso do DEAP, tem previsão para estrangeiro? Não, é os brasileiros, nos critérios da lei. Que critérios da lei? Tem que ter nível superior, tem que ter carteira nacional da habilitação B, tem que ter lá, né, o seu quitação com questões militares e políticas. Agora vejam bem o seguinte, assim como os estrangeiros na forma da lei. Então, coloque sublinha toda essa frase ali, ó, estrangeiros na forma da lei. Então, estrangeiros somente se o edital e a lei permitir. Se não, não. Exemplo, professores da UDESC. Professores estrangeiros da UDESC é permitido, porque a Constituição permite, e a legislação da UDESC permite. Então pode ter professores estrangeiros, por exemplo, na Universidade Federal, na Universidade Estadual. Ok? Se não está na lei, não pode. E vejam bem aqui, ó, de novo. Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros natos. Certo ou errado? Certo ou errado? Tá certo também, né? Agora, cargos, empregos e funções são acessíveis somente aos brasileiros natos. Errado, muito bom. Tá? Eu fui fazer a pegadinha e esqueci o somente, né? Somente os brasileiros natos. Tá? Então, quando fala brasileiros aqui, eu estou falando todos os cargos. Pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Vocês vão aprender com a Prof. Karen o que é um brasileiro nato e o que é um brasileiro naturalizado. Tá? Pessoal, cargos são os brasileiros. Exemplo, se nós tivermos um estrangeiro de língua portuguesa, após 1 ano no Brasil, ele já pode adquirir nacionalidade brasileira. Então, nós já daqui a um pouco vamos ter concorrentes aí, ó, nos concursos daqueles que vêm de língua portuguesa. A professora Karen vai mostrar, inclusive, um mapa para vocês lá, quais são os países. Exemplo, Guiné, outros lá que eu não me lembro, tá? Que tem língua portuguesa. Não é o caso dos portugueses. Português é a questão da reciprocidade.
Fechou? Então vocês vão aprender com a Prof. Karen também, que cai em prova aqui, quais são os cargos privativos de brasileiros nato. Tá? Exemplo, oficiais das Forças Armadas. Tá? Então isso aí são coisas que vocês vão ver com a Prof. Karen. Ela vai complementar essa palavra brasileiros aqui. Certo? Então vamos lá, inciso 2. A investidura em cargos ou empregos depende da aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações de cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Faz um tracejado aqui, ó, ressalvados os cargos em comissão, né, declarados em lei de livre nomeação, livre exoneração. O que significa isso na prática? Que cargos comissionados não fazem concurso. Tá? São de livre nomeação, livre exoneração. Circule aí, ó, cargos em comissão. Agora vamos lá. O que está dizendo o início da frase? A investidura em cargo e emprego depende da aprovação em concurso. Que tipo de concurso? De provas ou de provas e títulos? Posso ter concurso de título? Não, é prova ou prova e título. Tá? Então, o que é uma prova? É o que vocês vão fazer. Prova e título. Tem uma segunda fase onde eu somo um título. Tá? Nós vamos ver na Constituição Estadual, na Constituição Estadual, não, no Estatuto Estadual, que tem uma regra especial para somar aqui a nota. Tá? Nós vamos ver nas cenas dos próximos capítulos. Inciso 3. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogado por igual período. Então, o concurso, ó, o prazo de validade é de até, prorrogado por. Certo? Cuidado, essa questão caiu na prova da Polícia Militar. O que eles fizeram? Eles tiraram o até. Tá? É até 2 anos, prorrogado por igual período. Tá? Não, é o prazo de validade do concurso. Então, se o concurso foi homologado aqui, enquanto estiver homologado aqui, aqui aconteceu a homologação. Da homologação até o final, pode ocorrer até 4 anos. Tá? Geralmente é 4 anos. Isso, assim, ó, concursos, por exemplo, fazendários, a validade é de 1 ano, prorrogado por igual período. Tem concurso que de 6 meses, 1 ano, é isso aí. Para 2 anos, tá. Não, ele perdeu. Aí. Isso eu falo agora, tá? Então eu vou explicar as perguntas agora. Olha só. O prazo de validade do concurso é de até 2 anos. Prorrogável por igual período. Se era de 1 ano, é mais 1. Se é de 6 meses, mais 6 meses. Se é de 2 anos, mais 2 anos. Vamos lá, agora as perguntas. Primeira pergunta. Quando chega ao final do primeiro período, que é o período prorrogável, o Estado é obrigado a prorrogar? Não, é um ato discricionário. Está aqui um exemplo de ato discricionário. Ó. É um ato discricionário. Interesse da administração pública. Prorroga se quiser ou não. Se for prorrogar, tem que ser antes ou depois que venceu? Antes. A prorrogação obrigatoriamente tem que ocorrer antes do vencimento. Se a administração dormiu, dormiu. Prazo vencido não se prorroga. Tá? E aí prorroga por mais 2 anos. Pergunta que a colega fez ali. Direito de nomeação é o número de vagas previstos no edital. Então, por exemplo, o edital do DEAP tem previsão de 800 vagas. Quando que o Estado pode chamar essas 800 vagas? Até o último dia dos 4 anos, se ele prorrogar. Se ele não chamar e a pessoa está dentro dos 800, ela tem direito subjetivo à nomeação. Ela pode entrar com mandado de segurança e vai ser nomeada. Mas ela só vai ter direito após o término dos 4 anos. Vai esperar o prazo, senão o juiz vai dizer o seguinte, não, a administração ainda está no tempo de nomear. Agora,
Isso, se ele não for prorrogado aqui, porque a administração esqueceu, daí joga aqui os 800, tá? Geralmente se prorroga 2 mais 2, mas pode ocorrer de perder o prazo, tá? Por que não perde o prazo? Porque quem cuida são os concurseiros, né? São os civis em cima lá, né, querendo a prorrogação, tá? Vai depender do edital. O edital, o ano passado anunciaram 800. Aí esse ano já falaram em 600, já falaram em 700. O que vai importar é o que está no edital. O edital garante as vagas. Agora vamos pegar aí, ó, o edital da prefeitura, da Câmara de Chapecó. Edital da Câmara. Tem vaga lá para a maioria dos cargos? Não, só tem do controlador, né? O resto é tudo cadastro de reserva. Cadastro de reserva tem direito à nomeação? Não, nem o primeiro colocado. A Karen pegou um caso de uma engenheira, foi primeiro colocado da Fátima. E ela foi até a última instância e o tribunal manteve a decisão de que a administração não é obrigada a nomear o primeiro colocado. Isso nós vamos ver agora. Olha só. Pessoal, preste atenção no próximo inciso ali, ó. O prazo de validade é de até 2 anos, prorrogado por igual período. Agora vamos ver a próxima. Durante o período improrrogável, ou seja, esse segundo período aqui, é o período improrrogável. Ok? Segundo período é o período improrrogável. Então, durante o período improrrogável, previsto no edital, aquele aprovado em concurso de provas ou títulos, ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. O que significa isso na prática? Que durante o período improrrogável, nada impede da administração abrir um novo concurso. Certo? Só que no novo concurso, vamos imaginar que até agora, durante o período aqui, improrrogável, a administração já chamou, aqui, chamou 600, falta ainda chamar 200, dos aprovados, tá? Não é os que ficaram, é só dos aprovados dentro do número de vagas. Então imagina o seguinte, falta 200 ainda, tá? Ela abriu um novo concurso, tem mais 1.000 aprovados aqui. Quem que ela chama primeiro? Os 200 do concurso anterior. Mas ainda dentro do período de validade do concurso anterior. Vamos pensar o seguinte, foram 800 vagas, tem 600 aprovados, mais aqui, ó, 200 pessoas que estão aqui dentro daquele número do triplo, que eles vão chamar, fazer todas as etapas. Vamos pensar que tem mais 200 aqui que estão fora do número de vagas, mas que passaram ali por todas as etapas. Até quando esses aqui têm direito ainda a serem nomeados? Até o prazo de validade do concurso. Esses 200, para sempre. Claro que tem um período aqui, né, de perda do direito. Mas esses 200 é após aqui que começa eles entrarem na justiça. Se o Estado não nomear. Entenderam? Aquele que está dentro do número de vagas, ele tem direito a ser nomeado. Seja no primeiro dia ou lá no último dia do 4º ano. Se o Estado não fez isso, aí ele vai buscar na justiça o seu direito à nomeação. Agora, os 200 que estavam de fora, daí não tem direito a nada. Sim, se ele entrar na justiça, sim. Sim. Uhum. São os excedentes aqui, ó. Os excedentes. Se está dentro de prazo de validade ainda do concurso. Aí, ok. Exemplo, se está dentro do prazo de validade do concurso, os aprovados no anterior têm direito antes dos novos. Seria o caso aqui, ó. Aqui dentro ainda tem direito aqueles lá. Então, estão excedentes. Aqui são os excedentes, ó.
É justamente o caso que tu falou aí, ó. Tinha professores aprovados, fora do número de vagas, mas o que aconteceu? A prefeitura resolveu fazer um concurso novo. Ela não pode chamar os novos antes de chamar os excedentes lá aprovados. Tá? O excedente também. Mas dentro do número de vagas. Só se ela resolver fazer um concurso novo, senão não. Agora vamos pegar o seguinte, ó, vou redesenhar aqui. E se ela fizer isso aqui, ó? Ó, se ela fizer isso aqui, ó. Se ela fizer isso aqui, ó. Os 200 têm direito? Não. Não. Por quê? Porque ela abriu o concurso depois que acabou o prazo do anterior. Aí os 200 morreram. Morreram lá na fila. Entenderam? Então, só vai ter direito os 200 se ela abrir um concurso, um outro concurso dentro do prazo do anterior. Não, as prefeituras fazem isso. A prefeitura de Chapecó fez isso agora. Tem gente aprovada do anterior, ainda está vigente o concurso anterior, e ela abriu um novo concurso agora. Se tiver gente no excedente, se ela abrir vaga, ela tem que chamar primeiro aqueles do que esses. Agora, no caso do DEAP, não. Quando é que foi o último concurso? 2013. Certo? Então já acabou. Ficou gente lá excedente? Ficou. Tchau. Agora, novo concurso. Tá? Tchau. Tchau. Acabou a vida. Estudar novo concurso. Tá? Acabou novo concurso. É somente aqueles que estiverem dentro do número do concurso. Não, aqui, ó. Dentro, se tiver um novo concurso. Vou ler de novo. Durante o prazo improrrogável previsto no edital, aquele aprovado no concurso de provas ou de provas de título será convocado com prioridade sobre os novos. Somente se abrir um novo concurso, dentro do prazo de validade do anterior ainda. Se abrir depois, esses excedentes perderam a vida. Entenderam? Sim ou não? Quem não entendeu? Cale-se agora, fale agora, cale-se para sempre. Prefeitura faz muito isso, a Chapecó fez isso. Abriu um concurso em 2015, acho que foi, ainda está em vigor, né? 2016, ainda está em vigor e agora abriu um novo esse ano. Tinha vaga, inclusive. Olha só, pode acontecer isso, é por questão de planejamento. Mas tinha cargo, por exemplo, enfermeiro, tinha no anterior e tinha nesse de novo, repetiu. Médico, mesma coisa. Chamam todos, sobra a vaga, né? Às vezes sobra a vaga. Pode. Concurso federal é polêmico. Por quê? A Constituição permite, mas a Lei 8.112 não permite. Tá? Quem for fazer PRF, tá? Cuidado aí, ó. Quem for fazer PRF, vai abrir a PRF logo, logo, tá? Na PRF, embora a Constituição fale... Onde é que está aqui? Ó, artigo 12, quero que coloque uma observação aí, ó. Quem for fazer PRF, coloca uma observação ali, ó. Artigo 12, parágrafo 2º da Lei 8.112. Ela diz assim, ó. Artigo 12, parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidatos aprovados em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Ok? Então, tem que chamar todos do concurso aprovado do concurso anterior, para depois abrir um novo concurso, que está na 8.112. Beleza? Tá? A Constituição permite? Permite. A Constituição do Estado de Santa Catarina permite? Permite. Ela copia isso aqui. Tá? Beleza? Vamos para o próximo. Funções de confiança. Vimos na aula passada. Funções de confiança são aquelas exercidas exclusivamente por servidores estáveis. Certo ou errado? Errado. Servidores efetivos. Ó a charadinha da FEPES aí, ó. Funções de confiança são exclusivas de ocupante de cargos efetivos. Não precisa estar estabilizado. Quem é que é um servidor estável? Aquele que passa pelo estágio probatório. Ele é estável. Tá? É servidor efetivo. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Exemplo, cargos da Polícia Civil, cargos do DEAP, né? Eles têm cargos em comissão que são exclusivos de carreira. Por quê? Porque a lei deixou um percentual dos cargos comissionados para servidores de carreira.
Para que isso, professor? Para não ter um civil no meio dos agentes do DEAP sendo o chefe deles. Tá? Então é para melhorar a carreira, organizar a carreira e tal. Tá? Isso é muito bom, é muito bom. Por exemplo, dentro da Fazenda, todos os cargos de diretor são servidores de carreira. E os gerentes, a maioria. Por quê? Porque tem que ter gente da carreira, que entende do que está fazendo ali. Imagina pegar um servidor, pegar um civil que nunca viu da carreira da Secretaria da Fazenda, jogar ali dentro para ser chefe dos outros. Pode ser o secretário só. O secretário da Fazenda, sim. Tá? O secretário, tanto é que no último era o Gavazzoni, que era o secretário da Fazenda, e o atual é o Paulo Eli, que é da carreira de fiscal. Tá? Então não é comum ser da carreira, mas pode acontecer da carreira. Como assim? Sim. Ah, isso varia. A questão de usar um CC para CCC? Ó, função de confiança e CC depende do... Tá. Não, tu em estágio probatório depende da carreira. Em regra, não pode. Nós vamos ver isso, tá? Depende da carreira. Por exemplo, o servidor, o estatuto do DEAP não permite que servidores em estágio probatório ocupem cargos comissionados. Algumas carreiras permitem. A minha, por exemplo, permite. As da Fazenda permitem. Então, durante o estágio probatório, eu tive colegas gerentes. Não tem problema. Tá? A 8.112 permite. Fica suspenso. Ah, não. Se for atividade de fim, tu vai ser avaliado. Tá? Se for atividade de fim, tu vai ser avaliado igual. Vai ter uma comissão, vai ter avaliar. Mesmo que tu seja chefe. Tá? Entendi o que tu falou. Tá? Agora, por exemplo, no DEAP não vai ter isso. Porque o DEAP não permite cargos em estágio probatório ser cargos comissionados. Nós vamos ver isso lá na lei. Tá? Vamos lá? Próxima. Fechou então. Funções de confiança exclusiva dos servidores de carreira efetivos e cargos comissionados podem ter um percentual mínimo previsto em lei para servidores de carreira. Tá? Inciso 6 agora. Pessoal, o que cai muito aqui? 1, 2, 3, 4 e 5 tem que estar na massa do sangue. 6 e 7 também. Tá? Então, esses dois primeiros slides aqui cai tudo. Tá? Não vou ter muito o que tirar de vocês aqui. Tá? Inciso 6 agora. Ó, é garantido o direito do servidor civil à livre associação sindical. Então, o servidor civil pode participar, né, de sindicatos. Tá? Não tem problema nenhum. Militar pode? Não, militar é vedado. Tá? Tá lá no artigo 142 e no 42 da Constituição Federal. Tá? Então, militares está vedado. Servidor civil pode ter greve, direito à greve? Sim. Direito à greve a ser exercida nos termos e limites definidos em uma lei específica. Essa lei não existe até hoje, então o STF diz que se aplica a Lei Geral de Greves dos Estatutários, tá? Para os servidores. Que significa que não pode parar serviços essenciais. Tá? Inclusive, a STF já decidiu que Polícia Civil, Polícia Federal se inclui em serviços essenciais e é vedado direito à greve. Tá? Porque a vedação é só para os militares, mas incluiu os policiais civis e policiais federais. Rodoviários federais também. Próximo agora, inciso 8º. A lei reservará percentual dos cargos e empregos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de admissão. Então, pessoas com deficiência, o edital traz um percentual mínimo. Tá? Varia geralmente entre 5 e 20. Tá? Os militares não. Tá? Aqui, como essas regras são só para os civis, muito cuidado. Onde é que eu encontro as regras dos militares? No 42 e no 142. Então, tudo que nós estamos falando aqui se aplica aos civis. Tá? Tá dentro daquela categoria dos civis aqui. Tá? Basicamente, o artigo 37 rege os servidores. Algumas coisas ela fala do empregado e do agente temporário, mas a maioria das regras é para o servidor. Tá? Então, ó, é garantido o direito de greve, tá? Ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei. 8º agora, ó, a lei reservará um percentual de cargos de emprego para pessoas portadoras de deficiência. E o inciso 9, que nós já vimos, ó, a lei estabelecerá casos de contratação por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. É o agente temporário. O agente temporário de excepcional interesse público. Tá?
E próxima agora, importantíssimo para nós, aqui, ó, a remuneração dos servidores e os subsídios serão fixados e alterados por lei específica. Pessoal, como é que se paga o servidor? Tá? A remuneração do servidor se paga de duas formas, ó. Como é que se paga aí o din-din? Se paga por remuneração ou subsídio. O que é remuneração? Remuneração é a soma do vencimento mais vantagens pecuniárias. Ok? Vantagens pecuniárias seriam as gratificações adicionais e verbas indenizatórias. Ok? Então, exemplo, gratificação, uma gratificação por função, uma gratificação por participar de comissão de licitação. Nós vamos aprender tudo isso no estatuto. Um adicional, exemplo, adicional de tempo de serviço, adicional de insalubridade, tá? Então, nós temos aí adicionais, gratificações e verbas indenizatórias. Exemplo, uma diária, uma ajuda de custo, entra nas verbas indenizatórias aqui, tá? Beleza? Então, a remuneração se aplica à maioria dos servidores. Vencimento é aquilo que está na lei, é uma parcela fixa, definida em lei. Está lá no anexo da lei do DEAP, tá? Além disso, o que nós temos? O subsídio. Subsídio são servidores que recebem uma parcela única. Certo? Aonde que a gente encontra o subsídio? No artigo 39 da Constituição Federal. Quem vai receber subsídios? Os detentores de mandato, tá? Mais os auxiliares, deixa eu fazer a leitura bem certinha da redação para não ter erro, tá? Lá no artigo 39 ele diz assim, onde é que está aqui? Membros de poder, detentor de mandato eletivo, então membros de poder, detentores de mandato eletivo, tá? Mais ministros e secretários, isso, parágrafo 4º, artigo 39, parágrafo 4º, tá? Além disso, nós temos lá no parágrafo 8º, mais servidores organizados em carreira. Exemplo, servidores organizados em carreira, nós temos aqui a Polícia Civil, a Polícia Militar, nós temos a PRF, nós temos a PF, exemplos de servidores organizados em carreira, tá? Daí eles não têm adicionais, não têm verbas indenizatórias, são somente uma parcela fixa, tá? Então, essa é a vantagem de vocês do DEAP para um agente da Polícia Civil. O pessoal do DEAP ganha ali, ó, adicional da hora extra, adicional de noturno e leva a média do adicional, tanto para as férias quanto para as aposentadorias. É uma carreira boa, tá? Isso, faz uma média ali dos últimos meses, tá? Nós vamos ver isso lá na lei. Não tem servidor não tem fundo de garantia, tá? Fechou? Então, existe, ó, formas de remunerar o servidor. Remuneração, subsídio, tá? Então não é vencimento. Vencimento é uma parte da remuneração, tá? Fechou? Então muito cuidado em relação a essas nomenclaturas, que nós vamos ver ela lá no estatuto. No estatuto nós vamos estudar remuneração, tá? Dos servidores. Vai ter um capítulo lá só para tratar da remuneração. E vejam bem, ó, tanto remuneração quanto subsídios deverão ser previstos em lei.
específica. Ou seja, tem que ter uma lei só para tratar da remuneração dos servidores. Por isso, uma lei específica. Certo, pessoal? Encerramos esse bloco aqui. No próximo bloco, nós entramos num assunto importantíssimo, que é o teto da remuneração dos servidores.